Doppelganger, do folclore alemão. Um fantasma ou aparição de uma pessoa viva, como um distinto fantasma. Sou César do canal Aliena Mundi, e esse conceito da existência de um espírito duplo, uma réplica exata, mas geralmente visível de homem, pássaro ou animal, é uma crença antiga e generalizada. Mas antes da gente conhecer esse conceito, já aproveite e dê seu like para a gente agora no começo do vídeo, para você não esquecer. A maioria de nós já abordou um estranho ao confundir uma pessoa aleatória na rua, como alguém que conhecemos. Mas será que todo mundo tem um sósia praticamente idêntico? Vamos conhecer essa história e vamos agora direto aos fatos. O nome Doppelganger se originou da fusão das palavras alemãs Doppel, que significa réplica ou duplicata, e Ganger, que significa andante, aquele que vaga. Se você encontrar sua réplica, é um sinal de que a morte de alguém é iminente. O Doppelganger tornou-se um símbolo popular da literatura de horror. O tema assumiu a complexidade considerável, quando sua réplica anda por aí se fazendo passar por você. Interpretado pelos místicos como sendo uma criatura sobrenatural, como uma cópia espiritual ou então um gêmeo demoníaco. Ele traria confusão à vida da pessoa. O Doppelganger é perfeitamente adequado para explorar a dualidade humana, muitas vezes usado para personificar os traços mais escuros de um personagem. Se por acaso você conhecer o seu Doppelganger, foi considerado um mau presságio. De acordo com o folclore inglês e alemão, ver seu próprio Doppelganger 3 vezes poderia significar que a morte logo te seguiria. O caso mais famoso e conhecido sobre o assunto é de Emily Saget, uma francesa professora do pensionato von Nieuwelk para meninas, que na época tinha 32 anos. Segundo os rumores, em 1845, descobriu-se que essa professora tinha um Doppelganger a perseguindo. Apesar de parecer insanidade, haviam provas e testemunhas de que realmente a professora tinha uma cópia. As alunas de Emily seguidamente viam as duas versões ao longo das aulas e ficavam apavoradas. Certa manhã, em uma sala com 13 alunas, a professora Sage estava passando sua lição no quadro negro, quando de repente seu Doppelganger apareceu e começou a imitar todos os gestos e seus movimentos, porém não segurava nenhum giz entre os dedos. Algum tempo depois, durante um jantar, Emily estava fazendo sua refeição normalmente, quando de repente sua cópia apareceu atrás de si e começou mais uma vez a repetir seus gestos, mesmo sem utilizar os talheres. Porém, nem sempre esse curioso Doppelganger aparecia imitando Emily. No verão de 1846, 42 meninas estavam no hall da escola se acomodando para esperar o início das aulas de costume. Conforme iam se sentando, podiam ver através da janela a professora Emily olhando flores no jardim. Então, o professor que estava na sala teve de se ausentar para falar com a diretora. E assim que saía da sala, o Doppelganger de Emily toma seu lugar, sentando-se na sua cadeira. Neste momento, as estudantes se apavoraram, pois podiam ver ambas as versões de sua professora ao mesmo tempo, mas em locais separados. Então, duas meninas se encheram de coragem e foram até a tal cópia para ver o que acontecia. Falaram com a falsa Emily, porém não houve respostas. Então, elas tentaram tocá-la e não conseguiam. Era como se houvesse um campo de força que impedia a aproximação. Quando elas finalmente conseguiram chegar próximo ao toque, o espírito começou a lentamente desaparecer. Emily Saget disse que jamais ter visto seu próprio Doppelganger, porém sentia-se sempre extremamente cansada. Era como se as forças fossem todos os dias drenadas para outro corpo. Mal sabia que ela realmente havia outro alguém se alimentando dela. O fenômeno Doppelganger, segundo os meios científicos, é provocado pelo mau funcionamento da junção tempo-parietal, uma região do cérebro responsável pela interpretação de várias sensações,
táteis, visuais e de posicionamento do corpo, que constantemente chegam ao cérebro, montando a forma pelo qual se entende o mundo e o posicionamento do corpo em relação ao que está ao seu redor. O mau funcionamento dessa região pode, portanto, acarretar o desacoplamento da percepção inconsciente do corpo e da sua representação no espaço. Meus amigos, existem casos que pessoas de épocas passadas semelhantes com outras pessoas, mas não são seus doppelgangers, são muito mais semelhantes. Vejo alguns casos bem peculiares. Comprovando que o fenômeno pode ser biológico, em 2006, pacientes de pesquisa do Hospital Universitário de Genebra, na Suíça, conseguiram ver, sentir e tocar suas cópias, depois de serem estimulados eletricamente no lobo tempoparietal esquerdo, e essa parte do cérebro que estão guardadas informações a respeito da própria imagem e personalidade. A ciência não tem uma explicação definitiva para esse fenômeno. Embora saiba-se que algumas doenças façam que as pessoas tenham a sensação de que há alguém atrás dela, imitando seus movimentos, ou até mesmo ela veja essa pessoa, no caso da esquizofrenia. E vocês, meus amigos, o que acham que pode ser? Será uma criatura maligna trazendo mau agouro para as pessoas? Deixe suas opiniões para a gente, que é muito importante. E você que é novo aqui no canal e gostou do nosso vídeo, seja bem-vindo. E já se inscreva e ative as notificações. Dê uma força para a gente nos compartilhamentos. E se assistiu a gente até agora, aproveite e dê seu like.